Olá pessoal, professor Gustavo Teodoro Laskoski do IFPR, Laboratório de Telecomunicações. Vamos para a parte 2 do laboratório Protocolo de Roteamento RIP. Então lembrando que na parte 1 a gente fez toda a montagem aqui da rede, com as interfaces de fibra, os links seriais. Fizemos também aqui a configuração das redes locais com o servidor de HCP. E aí, no final, a gente só fez a especificação dos endereços IPs desses três links ponto a ponto, que eles têm a máscara /30. Então aqui no Packet Tracer, então eu já deixei anotado aqui os endereços, e a ideia é que hoje a gente vai fazer a configuração desses links, para depois poder habilitar aí o nosso protocolo de roteamento RIP. Claro que devo passar algumas informações também deste protocolo. O link da parte 1 está disponível aí na descrição do vídeo. E aqui então a gente determinamos essas três redes /30. Agora basta a gente, atribuir os endereços válidos em cada rede e fazer as configurações. Então, por exemplo, neste link aqui de fibra ótica 1, uma interface vai ter aqui o final 1 e a outra 2. Então eu vou até anotar aqui, ó. Então essa aqui eu vou colocar o endereço, só vou pôr o final ali para não ocupar muito espaço. Essa aqui vai ter o endereço .1. E aqui, ó, a giga 000 desse roteador vai ser o ponto 2. Vou deixar até anotado aqui. Então, ponto 2 aí que é o final só. Aí aqui deste lado, então eu vou ter, aí já seria o link aqui, ó, de fibra ótica 2. Fibra ótica 2, os IPs válidos é o 5 e o 6. Então, por exemplo, vou colocar 5 nesse aqui, nessa interface que está do lado do router 1 aqui. E aqui, ó, aqui está no router 2, então vou colocar o outro endereço, que seria o ponto 6. Então, ponto 6 aqui. E aí, então, ó, link fibra ótica 1, endereço 1 e 2, né? Que é o que está aqui em cima. Link fibra ótica 2, endereço 5 e 6, e os links seriais. Então, aí seria 9 e 10. Então, eu vou atribuir aqui o 9 no router 0. Vou até aproveitar para anotar aqui mesmo onde eu já tinha escrito a serial. E lembrando que no link serial aqui tem uma interface DCE. Então essa aqui ela vai receber o endereço .9, que é o que está anotado aqui. E esta aqui, .10. Final 10 aí. Aí estão atribuídos os endereços IPs. Então agora a gente vai fazer as configurações aqui. Vou salvar. Então eu vou aqui no router 0, ó, aqui eu vou ter que habilitar duas interfaces, né? Esta daqui que é a giga 000 com endereço 1 e a serial 010 com endereço 9. Ó. Então o que eu vou fazer aqui na sequência. Então maximizar aqui, Enter, Enable. Então vamos lá, conft interface. Primeiro eu vou fazer a giga ali, que seria 000, ó. Que seria justamente esse link que está aqui, ó, que vai para fibra ótica 1. É a única interface de fibra que esse roteador tem, né? Aí vou pôr até um description, FO1, dizendo que é desse meu link aqui, ó. Então description FO1, né, link de fibra ótica 1, IP address 200.150.1, espaço a máscara, e lembrando que a máscara é /30. Então se fosse /24 seria isso daqui, mas como é /30 o final é 252. Eu expliquei lá na aula anterior, ó, quando a gente fez o planejamento, né, o /30, os 30 primeiros bits da máscara de subrede são 1, ó. Então se você converter isso aqui de binário para decimal, você vai ter o 252 aí.
Então, 252 aqui, ó. Então, IP, espaço address, espaço o endereço da interface, espaço a máscara e no shut para subir a interface. Repare que ela está down, porque eu tenho que habilitar do outro lado o roteador. A hora que eu subir, ela já vai subir aqui também. Eu vou fazer um exit aqui. Então eu habilitei esta interface aqui. Agora eu vou habilitar a serial aqui, ó, no router 0, que seria a serial 010 e o endereço 9, ó, que é o link serial 1 aqui. Então vamos lá, interface serial 010. Vou pôr aqui também description, link serial 1, IP address 200.159. E aí, mesma coisa, a máscara barra 30, então espaço 255, 255, 255, 252. E aqui tem um detalhe importante do link serial, ó, este lado é o DCE, né, equipamento de comunicação de dados. Eu preciso dar o clock rate, esse aqui que é o terminal, ele vai sincronizar. Então eu preciso definir uma taxa. E aí, se vocês fizerem aqui ó, aquele comando clock rate e ponto de interrogação, ó, ele tem esse link é de baixa velocidade, né? Então ele vai ter aqui, por exemplo, a maior taxa disponível seria 4 MB, ó, que é o que eu vou colocar aqui. 4, um seguido de 6 zeros. 6 aí, 4 MB. E no shut para subir. Então fazer um end aqui e WR para salvar. E aí está configurado os links. Eles não subiram porque depende de eu habilitar o outro lado. Assim que eu habilitar, eles vão subir. E aí na sequência aqui eu vou para o router 1. E aí vai seguir quase a mesma ideia, né? Ele tem dois links de fibra, né? Então o giga 000 vai aqui para este link, com o router 0. E o giga 0010 vai para o router 2. Aí o endereço aqui tem final 2 e 5. Então eu vou habilitar ele aqui, ó. Agora no router 1. Então, enter, enable, conf t, interface giga 0/0/0. Vou pôr aqui description. Então, esse aqui ele vai para o link de fibra ótica 1, né, que é o que está aqui na esquerda. Ó, é esse link aqui. IP address seria o 200.152 e a máscara barra 30, então no formato decimal. E no shut. E exit. E repare que ele deu a mensagem app agora, porque o outro lado está habilitado. Né? Então, ó, se eu for verificar, tinha habilitado aqui, agora subiu o meu link. Ó. E agora eu vou habilitar este link aqui, que seria giga 010 com endereço 5, que vai para o fibra ótica 2 aqui. Então, interface giga 010, description, fibra ótica 2, IP address 200.150.5, o endereço aqui, espaço e a máscara barra 30. No shut. Ó, e esse tá down porque o router 2, né? Se eu observar aqui, ó, eu subi essa interface, mas do outro lado não foi configurado nada. A hora que eu habilitar aqui, ó, ele vai subir esse link também. Então vou fazer aqui um end para ir lá para o começo e WR para salvar. E na sequência aí eu venho o meu router 2, né? Esse router 2, então ele tem aqui a interface giga 000, que é a única de fibra que ele tem, ó. Se eu pôr o mouse em cima ali, ele só tem aquela interface. E a serial que eu estou usando é a 010. E aí tem o endereço .10. Então primeiro vamos ali para o link de fibra. Enable, conf t,
interface giga 0/0/0, description, seria fibra ótica 2, o link dele, IP address 250.6, que é o que está aqui, ó, espaço a máscara no /30 no formato decimal e no shut aqui. Exit. E aí, se vocês observarem ali, ó, subiu meu link de fibra ótica 2 também, porque eu já tinha habilitado o outro lado. Agora vamos aqui para serial, que também vai subir, porque aqui eu já tinha habilitado também, né? Então é serial 010 com endereço 10. Retornando aqui. Então, interface serial 010, description, link serial 1, IP address 200.150.10, espaço a máscara /30, no shut. Aí mudou para app. Aqui eu estou no link serial. Se você tentar fazer um clock rate nessa que é DTE, ó, e 4 MB, por exemplo, dá enter aqui, ó, 2, 3, 4 MB, ele vai dar esse comando aqui, ó, que isso aqui só se aplica para interfaces DCE. O roteador ele detecta ali, ó, seria a pinagem do cabo, as conexões, né? E ele vê que é uma interface DCE, DTE e não DCE, e daí ele não permite dar o clock rate. E end WR para salvar. Se a gente verificar agora aqui, ó, a tabela de roteamento deles, então esse é o router 2, ó, ele tem 3 redes que pertencem a ele, que ele consegue enxergar, né? Que seria a rede 192.168.3, que é a rede local dele, né? Seria essa rede aqui, ó, a rede em verde. E aí ele vai enxergar essa rede do link serial 1, que ele tem uma interface, e também da fibra ótica 2, ó, que é o que aparece aqui, ó. Então ele tem a rede 8, que seria da serial, e a rede 4 do fibra ótica 2, ó, né, que são justamente essas duas redes aqui, ó, 4 e 8, ó, router 2. E ele não enxerga, né, as outras redes, né, tanto os outros, o link serial fibra ótica 1 não aparece para ele, que teria o endereço 0, e nem a rede 192.168.2 e nem a 1. Né, ele só enxerga as redes que estão diretamente conectadas nele, que é justamente esse Czinho que aparece aqui, ó, de diretamente conectado. Mesma coisa, se for analisar aqui, ó, por exemplo, o router 0, ele vai enxergar, vai aparecer para ele a rede 1, a rede 0, que é do fibra ótica 1, e a rede 8 aqui. A 4 não vai aparecer, ó. Então, se eu for lá no meu roteador, show IP route, ó, a rede local dele, que é a 92.168.1, a rede 0, que é o link de fibra, e a rede 8, que é o link serial. E não aparece a 4 e nem as outras redes locais. E nesse roteador aqui aparece a rede 2, a rede 0 e a rede 4. Não aparece a rede 8 e as duas redes locais. Porque justamente a gente não configurou as rotas, né? Então, show IP route, ó, só vai aparecer as redes diretamente conectadas, a 2, a 0 e a 4 aqui, ó. E aí, é justamente agora que a gente vai atuar, que é uma solução para todo mundo se comunicar, seria trabalhar com rota estática, né? Então eu teria que fazer aquele comando IP route, rede, máscara, next to hope, ou trabalhar com protocolos de roteamento, que é o que a gente vai ver. Então eu vou habilitar aqui um protocolo RIP em cada um dos roteadores, eles vão trocar a informação entre eles, e com isso eles vão montar as rotas. Claro, é importante que esses links ponto a ponto aqui estejam funcionando entre os roteadores para que eles possam trocar informações. Por isso que a gente tem que habilitar antes esse link. Se eu pingar aqui, ó, do router 0 para o router 1, então aqui, por exemplo, do router 0 para o router 1,
Se eu fizer o teste aqui nele, ó, fazer o ping 200.152, ele vai funcionar. Agora, se eu fizer o ping, por exemplo, aqui para o 5 e para o 6, ó, então no router 0, ele não enxerga esse link aqui, né? Então ele vai falhar, né? A resposta aí, tanto faz o 5 ou 6, ó, ele vai tentar enviar, ele vai falhar porque não tem rota, né? Aí a mesma coisa, se eu for fazer o teste aqui, ó. Então esse link tem que estar funcionando, ele funciona para o 2 aqui, ó, comunicação com o router 1. Aqui também ele tem que funcionar para o 10, ó, que é a comunicação para o router 2. Então vou, por exemplo, disparar aqui para o 10, ó, e ele deu sucesso aí, ó. Então ele está funcionando. Então isso é o mínimo esperado, que a conexão direta, né, entre os roteadores tem que funcionar para a gente poder configurar aí os protocolos de roteamento. Então vamos salvar aqui, limpar esse cenário. E aí a gente vai para a configuração aí do protocolo RIP, que é o nosso primeiro protocolo. Antes disso, só vou passar rapidamente aqui um pouco da teoria, né, do RIP. Então, esse protocolo RIP aí, ele é chamado de Protocolo de Informação de Roteamento, né, o RIP. Esse aqui específico, ele é utilizado em aplicações internas, e o porquê disso? Vocês vão entender melhor quando a gente fazer os testes na rede, mas ele só trabalha com o que a gente chama de hops, que seriam saltos. Então, para ele determinar a melhor rota, ele vai entender que quanto menos saltos ele tiver que dar, é a melhor rota. O que seria esse salto aí, por exemplo? Imagine assim, para o router 0, ele chegar aqui na rede 3. Né? Então, ele vai encaminhar o pacote para a interface de baixo. Isso já seria um salto. Vai encaminhar para esse roteador. Seriam 2 saltos. Então, ele vai ver que essa rota de baixo tem 2 saltos. Em compensação, ele poderia encaminhar aqui para cima. Ó. Então, a hora que sai dele, dá um salto. Passa por esse roteador, dá 2 saltos. E por esse aqui, 3. Então, o caminho de cima tem 3 e o de baixo tem 2. Pela lógica dele, o melhor caminho é o que tem menos roteador, que é menos processamento, é menos atraso. Então, ele vai adotar como rota preferencial o caminho de baixo, tem 2 saltos, ao invés do caminho de cima. Claro que se a gente for analisar aqui, ó, esse link aqui de fibra, ele é um link que tem uma velocidade aqui de 1 GB, né? Então ele é um link bem mais rápido. Esses links de fibra aqui, que as interfaces elas são GB. E esse link serial que a gente configurou aqui, ó, ele tem somente 4 MB. Então, de longe, assim, se a gente for considerar um critério que é muito importante, que é a largura de banda, por mais que eu tenha que passar por mais roteadores aqui por cima, é melhor eu mandar para cá do que para baixo. Só que este protocolo RIP ele não enxerga isso, ele só trabalha com esses saltos. Aí a gente vai ver outros protocolos que utilizam largura de banda, confiabilidade, então isso acaba sendo mais interessante. E aí é por isso que o RIP aqui ele trabalha muito em aplicações internas. Porque normalmente em aplicação interna, por exemplo, dentro de uma empresa com vários roteadores, a maioria dos links ou vai ser 100 MB ou giga, vai ser tudo meio padronizado. São links de alta velocidade, de redes locais, então por isso que ele acaba sendo interessante aí. Além disso, existe uma outra questão aí também, o protocolo RIP ele não tem uma informação chamada de sistema autônomo, que seria para eu separar, por exemplo, se eu tiver muitas redes de vários provedores conectados e eu quero controlar a questão de rotas, então eu teria que separar isso por sistema autônomo e o RIP não traz isso. Então ele vai acabar mandando rota para outra rede, aí por isso que ele é melhor ficar restrito a um domínio interno mesmo, tá? As atualizações aqui são enviadas pela porta UDP 520 do protocolo UDP. Isso é mais interessante se a gente for trabalhar com firewall, né? De evitar, se for usar o RIP, liberar essa porta aí. A versão 1 aí do RIP foi especificada pela RFC 1058. Até eu peguei ela aqui na internet.
A RFC ela vem com esses documentos aqui, formato TXT, ó, de 1988, né, bem antigo. Aí vai explicar aqui todo o funcionamento dele, como que funciona, todas as métricas e tudo mais. Aqui ele vai ser limitado a 15 saltos, ou seja, ele só vai enxergar até 15 redes na frente dele. Se tiver outras redes, ele não vai trabalhar com isso. Né? Ele tem essa limitação, por isso também que a gente trabalha com domínios internos, com ele com uma rede mais local. As atualizações aí são a cada 30 segundos que ele manda a rota. E aqui tem uma questão, né? Imagine que se uma rede ela cai, passa por 15 roteadores e cai uma rede lá na frente, a comunicação entre esses roteadores vai demorar ali 30 segundos, daí 30 segundos, para um roteador passar a informação para outro. Então, para ele detectar uma rota que caiu a 15 saltos dele, pode ser que ele demore até 7 minutos e meio, que é mais ou menos essas 15 comunicações entre os roteadores, né? Vezes 30 segundos. Então, 7 minutos, 8 minutos, quer dizer, demora muito para ele detectar uma queda de uma rota, né? Isso acaba sendo um problema aí para redes muito longas. E aqui também tem a versão 2, que é a que a gente vai utilizar, né? Que ela é semelhante a 1, só que ela tem um diferencial, que ela já trabalha com as máscaras variáveis. Então, por exemplo, acho que tem aqui uma barra 30, né, entre os links ponto a ponto. Então, por isso que é interessante utilizar aí a versão 2. Se tivesse ali o barra 8, 16, né, barra 8 classe A, 16B e o classe C 24, aí até poderia ser utilizado a versão 1, mas normalmente a gente trabalha com essa versão aí a 2, tá? Então, esses são alguns detalhes aí. As RFCs da versão 2 são várias, né? Então eles editaram, depois fizeram um grupo de trabalho, reescreveram. Então são essas as documentações. Esse aqui é o protocolo, como ele é transmitido, né, já a versão 2 na rede. Então ele vem aqui com alguns comandos, a versão, o domínio, os endereços IP. Ó, a principal diferença é essa daqui. Ele transporta a máscara de subrede, né? Isso aqui quer dizer que tem 4 bytes, né? Ou seja, 32 bits, né? Seria, no nosso caso, lá 255, 255, 255, 252, para o barra 30, né? Aqui o próximo salto e a métrica, né? Que seria a quantidade aí de saltos que ele vai trabalhar. E aí, como é que a gente configura isso no ambiente Cisco, né? Esse protocolo RIP, uma grande vantagem dele é que ele funciona na maioria aí dos roteadores, entre vários fabricantes. Ele é bem simples de trabalhar, mas tem essas limitações de, por exemplo, não detectar link com baixa largura de banda, né? Mas ele é uma rede interna, ele é bem eficiente. Então, no ambiente Cisco aqui, ó, a gente vai fazer no diretório config o comando router hip, e aí a gente vai cair nesse config router. Aí a gente vai informar as nossas redes que pertencem ao nosso roteador. Né? Então, por exemplo, eu tenho a rede 1, eu coloco o endereço dela, a rede 2, a rede 3. Então assim vai, vou colocando aqui as redes que pertencem a ele. Aí eu vou colocar aqui, ó, a versão 2. E esse comando aqui que a Cisco recomenda, né, que é para ele não fazer autossumarização, que é para justamente quando a gente trabalhar com subredes. Tá? Então isso aqui vai fazer devido à recomendação da Cisco. Então se você observar, o comando é simples, né? É só router hip, as redes e esses dois parâmetros aqui, ó. É isso que a gente vai fazer. Aqui tem umas configurações a mais dentro do router hip ali, desse diretório config router. Por exemplo, se eu não quero propagar o hip para uma determinada interface. Eu tenho uma conexão com outro roteador. Por exemplo, aqui eu não quero que ele mande as informações do hip para o router 2. Então eu vou entrar nessa interface aqui, a serial 010, e vou colocar ela neste modo aqui, ó, interface passiva, e aí eu coloco a interface. E aí ele não joga pacote RIP naquela interface. E aí, se ele não joga pacote RIP, consequentemente aquele roteador
não vai receber as minhas informações de rota. Mas é mais quando eu quero restringir ali. E o outro parâmetro, apesar que o ideal acho que é deixar o padrão, né? Eu posso modificar aí o intervalo de atualização, que por padrão é 30 segundos. Eu posso reduzir ele, né? O problema é que quando eu reduzo, ele fica jogando mais informação na minha rede, né? Então fica mais pacotes sendo jogado ali. São comandos mais avançados, né? Claro que se o link não for muito confiável, ficar mudando muito às vezes, é interessante fazer isso. Então vamos lá, vamos fazer a configuração aqui. Então vamos aqui no router 0, configurar nele. Uma dica que eu sempre gosto de fazer, ó, eu vou fazer aqui primeiro show IP route. E aí vocês vão ver aqui, ó, as redes diretamente conectadas nele, ó. E aí que é o interessante, porque o que eu faço aqui agora, ó, é justamente essas redes que eu vou ter que configurar no RIP, ó. São as redes que pertencem a ele. Então eu vou fazer aqui, ó, no diretório config, vou fazer espaço router RIP network. Aí vem o endereço de rede, ó. Quais que são as redes que ele tem? A primeira, 192.168.1.0. 192.168.1.0. A segunda, network, 200.150.0. Essa daqui. E a terceira, 8. Então, network, 200.150.8. Aí eu vou colocar aqui, ó, versão 2 e esse comando no auto. Vou até dar um tab, ó, ele complementa para mim. Porque eu estou trabalhando aqui com rede /30, né? Então a versão 2 porque ele suporta a máscara variável, e aqui para ele não fazer essa sumarização. Então ele vai utilizar a máscara aqui que está especificada. Então é isso aqui que eu preciso para configurar. Uma vez que eu habilitei os links, as conexões, está funcionando, bem simples de fazer. Se você der um ponto de interrogação aqui, ó, você vai ver que ele aceita outros comandos, né? Mas nem aquilo que eu comentei das interfaces, né, se eu não quiser transmitir os tempos, mas normalmente o que a gente vai utilizar é isso daqui, o network, a versão e a questão aqui da máscara. Então eu vou fazer aqui um exit, ou melhor, fazer um end, que eu já vou lá para o começo, WR, e aí a gente vai ficar de olho aqui, ó. Vocês vão ver que essa tabela vai aparecer à medida que a gente for configurando essa letra, umas rotas com a letra R de RIP, né? E aí justamente porque os roteadores estão trocando informações. Então o router 0 está configurado, ele já está jogando pacotes RIP aqui. É claro que os outros roteadores, eles não estão configurados, então eles recebem o pacote, mas não sabem o que fazer, né? Que a gente tem que configurar. Então vamos fazer aqui no router 1, CLI, enable, mesma dica aqui, ó, faz um show IP route antes, ó, e aí você já vê as redes que estão habilitadas nele, ó, que seria o 92.168.0 e 4. Aí vamos lá, ó, conft router espaço RIP network, primeira rede 192.168.2.0, network, segunda rede 200.150.0 e network, terceira rede 200.150.4. Versão 2 e o no auto, dá um tab summary e pronto, um end e WR para salvar. Daqui a pouco vocês vão ver que já vai, ó, já apareceu, né? Então até ele vai aparecer aqui, ó, ele detectou a rede 192.168.1 via RIP, ó, pela interface 200.151, saindo pela giga 0, que é justamente essa rota aqui, ó. Então o router 1, para ele chegar na rede 192.168.1, ó, ele sai pela giga 000 dele e encaminha para esse endereço, ó, 200.151. Então ele já detectou a rede para cá, ó.
né, a saída dele por esse caminho. Então é o que ele está dizendo aqui para mim. Ó. E ele também detectou a 8, né, pela 200.151, link ponto a ponto, né? Que seria essa rede aqui de baixo, a serial. Ó. Então, se ele precisar comunicar aqui, ele vai jogar para o router 0, para o router 0 vem para cá. Ó. Tá nessa rede aqui. E a 2 ele não detectou, né? A 3, perdão, porque o router 2 aqui não está configurado ainda, né? Então, o que a gente vai fazer na sequência ali, ó. Então, vou fazer um enable. Ó, show IP route. Né? Tem 3 redes conectadas nele aqui, ó. Conft router hip network. Aí a primeira rede é 192.168.3.0. Network, segunda rede é a 200.150.4. E a terceira rede, network, 200.150.8. Versão 2, no AutoSum. Então isso daí, ó, para configurar, né? Eu peguei as 3 redes aqui, ó. Estão na tabela de roteamento dele como diretamente conectadas, né? São as redes que pertencem a ele. End WR show IP route. E aí vai aparecer, ó. E o legal disso aqui agora, né? Como tá todo mundo configurado, vai aparecer todas as redes disponíveis. Reparem só aqui, ó. Se for observar aqui no laboratório, acho que tem 6 redes, as 3 locais e as 3 ponto a ponto. É o que vai aparecer em cada um dos roteadores aqui agora. Ó. Eu tenho 3 redes locais, esse é o router 2, né? Então ele tem aqui o 92.168.3 e os 2 links, um de fibra, que é esse 200.154 e o outro serial. Então 3 redes conectadas nele e as outras 3 que pertencem a outros roteadores, ó. Tá aqui via RIP, ó, a 192.168.1 e 2. E esse link aqui, ó, ponto a ponto, ele tem 2 rotas. Para ele chegar na rede 200.150.0, ele teria aí o caminho pela serial 010 ou pela giga 0/0/0. Esse é o router 2, ó. Vamos analisar aqui, ó. Deixa eu até dar um zoom aqui. Seria essa rede aqui o router 2, ó. Para ele chegar na rede 0, ó, quem que é a rede 0? É o link de fibra ótica 1. Ó. Ele está me dizendo que tem 2 rotas. Ele pode encaminhar o pacote aqui para serial ou para o link de fibra. Ó. Reparem que eles têm a mesma métrica. Né? A hora que sai dele aqui por cima, ó, ele dá um salto. Vem para esse roteador aqui, 2 saltos. Então aqui por cima tem métrica 2. E aqui por baixo, ó, saiu dele um salto. Chegou nesse roteador, 2 saltos. Então, para ele, tanto faz mandar aqui por cima quanto por baixo, que ele está dando a mesma métrica. E aí é por isso que ele cadastra aqui, ó, as 2 redes como rotas possíveis, com a mesma métrica, ó, né, com a mesma distância. Então, passando aqui por um roteador, ó, as 2. Claro que na prática, né, se a gente for observar, é muito mais interessante eu encaminhar por cima, porque o meu link ele é de 1 GB e aqui é só 4 MB, mas ele não enxerga isso. Né? O protocolo RIP ele não tem essa função aí. Ele não mede largura de banda. Né? Ó, se eu for observar aqui, ó, show int giga 0/0/0, ele vai me mostrar os detalhes desta interface. E aqui, ó, eu tenho um link, isso aqui dá 1 GB se você converter, né? 1 milhão de kilobits por segundo. Vai dar 1 GB aí. A gente pode até colocar, deixa eu só pôr aqui embaixo. Eu teria 1 milhão, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí o K
seria igual a 3 zeros, né? Então é como se eu tivesse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais o K, 3 zeros. Isso aqui, se você for converter, vai dar 1 gigabit por segundo. E se a gente for observar a serial, show int serial 010, é a 010 que está habilitada. Só conferir aqui. Zero, um, zero. Tá até com uma banda menor aqui. É, 4 mega aqui, ó. Eu coloquei rate de 4 seguidos aí de 6 zeros, né? Então seria isso daqui, né? 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aí é igual a 4, 6 zeros megabit por segundo, né? Mas o RIP ele acaba não detectando isso. E eu vou salvar aí. Ali na minha folha, ele vai pedir no exercício 4 aqui. Então, para você anotar justamente esta tabela de roteamento do router 2, após a configuração do RIP em todo mundo, né? Então, após as configurações do protocolo RIP, anote a tabela de roteamento, né? Então, se você quiser as informações completas, basta vir aqui fazer o show IP route, né? E é essa aqui a tabela dele, ó. Então, o que é interessante aí a gente observar? Vai aparecer as 6 redes que existem no laboratório, 3 diretamente conectadas, que pertencem a ele, 3 via RIP, e uma delas ainda vai ter 2 rotas, que é a que tem a mesma quantidade de saltos aqui, ó. Então, se quiser, você pode copiar isso aqui, para responder. Seria nosso exercício 4 aqui. Vamos salvar aqui. E isso vai acontecer também em outros roteadores, só vai mudar a rede, já que eles têm a mesma topologia, né? Então, ó, se eu vier no router 1 aqui, ó, fizer o show IP route, ó, também eu vou ter aqui, ó, 3 redes diretamente conectadas, a segunda aqui também, 3 via RIP, ó, que são as redes locais, e aí uma rede deles ali com a mesma métrica. Então, nesse caso do router 1 seria a rede 8. Lembrando que ó, eu estou no router 1, a rede 8 seria o link serial, ó, que ele pode encaminhar para o link de fibra ótica 1, ó, que ele vai dar aqui, ó, sai dele um salto, 2 para chegar aqui, ou se ele encaminhar pelo fibra ótica 2, sai dele um salto, 2 também. Então, tanto faz ele encaminhar para cá, quanto para lá, que a mesma rota é válida. E neste caso aqui, a mesma taxa, né? Que os dois links são de fibra ali, né? Então, ele vai aparecer desse jeito aí também, né? Então, essa é a vantagem do nosso protocolo RIP. E para finalizar aí a ideia, né? A gente vai ver melhor na próxima aula. Mas, por exemplo, eu vou fazer um ping, eu vou fazer um comando, a gente vai fazer vários testes aqui, que seria a outra parte do nosso laboratório aqui, os exercícios do 6 ao 9, ó, a gente vai fazer aí na próxima aula, né, que são os comandos ping e tracer, que eu vou passar mais detalhes. Mas eu vou mostrar só uma coisa interessante aqui para vocês. Eu vou fazer vou disparar um tracer desse computador para esse daqui, ó, do PC0 para o 4. Ó. Só para adiantar ali um pouco. Então eu vou em desktop, tracer 192.168.3.2. E aí ele vai me mostrar os caminhos aí que o pacote vai percorrer. Primeiro ele encaminha para o gateway dele, né? Então, ó, se a gente for seguir aqui a lógica dele, né? Ó,
do PC0 para o PC4, o primeiro salto sai dele e vem aqui para o gateway, ó, que é o 92.168.1.254. Depois ele encaminhou para o endereço 10. Quem que é o endereço 10? Ó? É esse aqui de baixo, ó, 10, para daí chegar nele. Ó. Por que ele encaminhou por baixo aqui? Porque o caminho mais curto pelo protocolo RIP qual que é? O que tem menos saltos. Então ele vai encaminhar para cá, deu um salto, 2 e 3 e chegou na rede dele. Se ele encaminhasse por cima, ó, seria um salto a sair dele, 2, 3 e 4 saltos. Então, para o RIP, essa é a rota mais longa, ao invés dessa de baixo. Então, por isso que ele encaminhou por baixo ali. Ó. Ele deu 3 saltos passando pelo link serial. Vamos supor que esse link aqui caiu. Ó. Ele rompeu. Agora, qual que seria a única rota possível, né? Por cima. Então, eles vão encaminhar para cá para o gateway, vai encaminhar para esse roteador, que encaminha para esse, para chegar no destino. Então, seriam 4 saltos. Né? Então, ó, eu vou disparar novamente aqui o tracer, tchau. Só que tem que esperar ele montar a rota, né? Lembra que o RIP tem aquele tempo de convergência. Ó, montou a rota, ó, e reparem que agora ele deu 4 saltos ali, ó. Então ele encaminhou para o gateway dele, né? A mesma coisa da situação anterior. Agora ele encaminhou ali, ó, para o router 1. O router 1 encaminhou para o router 2, que chegou no destino. Por isso que ele deu 4 saltos ao invés de 3. Se eu reestabelecer o meu link, ó, então lembrando que o reloginho aqui está na serial 010, com a 010. E aí eu vou disparar novamente. Ó, ele deu 3 saltos novamente, porque ele detectou que o caminho de com a menor quantidade de saltos está ativo. Né? Então essa que é a ideia aí do protocolo RIP. Uma das grandes é simples de configurar, né? Ele nos poupa daquele trabalho de eu ficar criando rota estática, e nessa situação que cai um link, ele demora um tempo e já atualiza automaticamente. Então ele é muito interessante, é o que a gente chama aí de rota dinâmica. Vou salvar isso daqui, e aí na próxima aula a gente vai entender mais dessas ideias do RIP e também desses o protocolo ICMP, que é justamente esses testes que a gente faz muito. O ping, com o tracer, traceroute no Linux. Então nos vemos numa próxima e tchau.